Aos domingos, Francesco sempre me trazia doces quando voltava para casa. A rua onde morávamos não tinha saída e era bastante estreita, ladeada por prédios novos grudados entre si, com pequenas sacadas onde as pessoas gostavam de se debruçar nos dias de folga quando havia sol. Em contraste com o traje escuro de Francesco, o lustroso pacote branco se destacava bastante, de modo que essa era a primeira coisa dele que os vizinhos notavam, assim que ele entrava na rua. Inclinavam-se para olhá-lo, certamente pensando que aquele desvelo carinhoso constatava com a aparente austeridade do professor, o qual, além do mais, deveria estar preocupado porque sua posição política não era bem aceita nem clara. Sandra, eu te trouxe uns doces, ele me dizia. Ah, obrigada, eu respondia sorrindo. Obrigada, como se a cada vez tivesse uma surpresa. Recordava o período do nosso namoro, quando Francesco e eu íamos nos sentar em algum café para conversar com mais calma e intimidade. Evitávamos cuidadosamente os cafés isolados, tão preferidos pelos casais, por não querermos de modo algum que as relações destes fossem confundidas com as nossas, que considerávamos totalmente diferentes daquelas dos outros apaixonados. Ficamos assíduos nos cafés frequentados por homens idosos que passavam ali a tarde inteira. Muitas vezes, no café da Via Nazionale, nos víamos perto de um grupinho de funcionários aposentados de algum ministério, que discutiam sobre política e por isso falavam baixinho, mudando de assunto quando alguém se aproximava. Assim que nos sentávamos, Francesco e eu começávamos a falar depressa, ansiosos por fazer caber, no pouco tempo disponível, tudo o que desejávamos dizer um ao outro. O garçom se aproximava e nós nos virávamos para ele aborrecidos, a fim de cumprir o incômodo dever de pedir alguma coisa. Quando o garçom se afastava, logo voltávamos a sorrir felizes, como se tivéssemos conquistado nossa solidão a preço de heroísmo. Mas ele havia deixado sobre a mesinha um prato com alguns docinhos, suspiros, barquetes recheadas com cerejas. E a presença dessas guloseimas era para nós um insulto, até mesmo uma afronta, porque dava a entender que tínhamos marcado o encontro ali para nos saciar, ou por causa do renome de que a confeitaria do local desfrutava. Ao nosso redor, muitas vezes víamos alguns casais taciturnos. O homem folheava um jornal, a mulher tomava gulosamente uma taça de sorvete. Terminado o sorvete, lido o jornal, ambos, para se distrair, observavam os demais frequentadores. Era raro trocarem algumas palavras, um aceno de cabeça. São marido e mulher, dizíamos rindo. O marido conferia a conta. A esposa o olhava de esguelha, carrancuda, e eu virava a cabeça quando Francisco, envergonhado às pressas, depositava na bandeja algumas cédulas encardidas. Em seguida nos afastávamos de braço dado. Mas agora, passado mais de um ano do nosso casamento, raramente saíamos juntos. Quando calhava de sairmos, era sempre com um objetivo específico. Nunca mais fôramos à Vila Borghese para nos beijar, nunca mais ao café para conversar. Qual é a necessidade? Ele dissera um dia. Podemos conversar em casa agora. No entanto, em casa, Francesco lia, escrevia e eu cozinhava, arrumava a cama, passava ferro. Nunca podíamos conversar. Muitas vezes senti vontade de lhe propor irmos conversar no café como antes, quando eu me emprestava e apresentava livre das tarefas domésticas e ignorava se ele trazia no bolso o suficiente para pagar a conta. Mas àquela altura temia que, mesmo que voltássemos ao café, não achássemos nada para nos dizer. Eu abriria o jornal e eu talvez invejasse por ele ter um jornal. Por fim aconteceu aquilo que mais temíamos. Francesco chegou em casa uma vez à noite e disse que a investigação sobre ele na universidade estava concluída. Eu o fitei pálida, interrogando-o com os olhos. Após uma breve pausa, ele disse em voz baixa: De agora em diante, não poderei mais lecionar. Nós nos abraçamos em silêncio. Era uma coisa tão grave que nem sequer tivemos forças para falar dela nos dias que se seguiam. Mas para ambos era difícil dormir à noite. Boa noite, querida, ele dizia.
Eu respondia: boa noite, amor. E a escuridão descia sobre nós, densa, opressiva. No escuro eu sentia em toda parte, ao redor, invisíveis presenças ameaçadoras. Ouvia um carro parar no portão, o meu coração disparava. Francesco estava imóvel. Eu acreditava que ele dormia. A noite era interminável. O despertador marcava todos os minutos que nos separavam do dia em que Francisco deixaria de não estar contente. Estou aqui, querido. Durma. Eu lhe dizia internamente. Me parecia que ele repousava no meu sangue, em todos os meus membros, como um estojo. Eu queria escondê-lo, defendê-lo dos olhos invisíveis que os vigiavam, dos dedos invisíveis que o administravam, da voz arrogante que vinha do rádio. No vasto leito, não nos tocávamos. No entanto, era como se estivéssemos de mãos dadas. Eu me sentia ligada a ele por uma solidariedade indestrutível, uma vontade obstinada de nos defender. Tínhamos o mesmo sobrenome e não nos bastava morar na mesma casa. Queríamos compartilhar o leito, os lençóis, o sono. Francesco, eu murmurava, chamando-o para perto de mim. Ele estava acordado, se virava. Então nos buscávamos, solicitados por um desejo repentino de experimentar nossa familiaridade. Na insidiosa noite que nos circundava, queríamos afirmar que ainda éramos livres em nossos desejos e em nossos gestos. Naqueles dias, frequentemente nos enlaçávamos com a obstinação das pessoas pobres, desoladas, oprimidas, que dispõem daquele único meio para manifestar ainda o seu poder. Cada noite talvez fosse a última que passássemos juntos, talvez logo escutássemos baterem à porta, e nos enlaçar era um ato de altiva coragem. Pela janela aberta se via o belo céu de junho e as estrelas. Já não nos sentíamos humilhados nem frágeis naqueles momentos. Depois veio o tempo em que comíamos somente batatas cozidas. Espalhara-se a notícia da desgraça que coubera a Francesco e todos nos evitavam. Até mesmo minha sogra nos recebia de má vontade e nos desaprovava com as palavras da senhora Spativento. Eu compreendia que todas as acusações que ela fazia contra o filho, chegando a se alegrar com o fato de o marido ter morrido antes de poder se envolver naquela situação infeliz, eram movidas sobretudo contra mim. De fato, após cada frase dura, ela me olhava de soslaio, a fim de se certificar de que eu a escutara. Sentava-se numa poltrona rígida, e nós na sua frente em duas cadeiras. Nos falava com severidade. Eu, porém, sorria. Sentia que Francisco já não era filho dela, mas sim meu marido. Recordava a primeira vez que entrara naquela casa, quando ele se sentava no braço da poltrona de sua mãe e eu na cadeira diante deles. Agora, ao contrário, ele se sentava ao meu lado e ela estava sozinha. Francisco perdera também o empreguinho vespertino com um parente de Alberto. O senhor deve compreender, dissera-lhe este último. E Francesco havia compreendido. A mãe da minha aluna também me dissera. A senhora deve compreender, quando a notícia saiu nos jornais. Minha sogra nos perguntou como faríamos para resolver os problemas cotidianos. Esperava obter com essa pergunta que deliberadamente ela deixara por último a sua desforra. Desejava talvez que pedíssemos ajuda. Respondi que nos restava meu salário e que eu contava com muitas horas extras de trabalho. Minha modesta independência suscitou nela de novo uma decepção evidente. Está vendo, senhora? Disse eu. É muito bom que as mulheres também trabalhem e os homens não sejam obrigados a aceitar qualquer condição humilhante para conseguir sustentá-las. Então você aprova seu marido, disse ela, aborrecida por não encontrar em mim uma aliada. Você o aprova e o encoraja? Como me pareciam absurdas essas palavras, a velha, e velha demais, aquela casa com as cortinas vermelhas, os móveis pretos, e presunçosa, a capoeira de aventalzinho, eu saía dali pela última vez, era claro, nunca mais ouviria mencionar. Contudo, recordei a noite em que Francisco estivera doente e falei com doçura. Procure compreender, senhora, disse eu. É muito mais que isso. Eu o amo. Sempre foi mentirosa, ela diria mais tarde. Hipócrita, mentirosa, ainda que se fingisse dócil e mansa. Eu, porém, logo a compreendera.
e traçou em mim um retrato em que honestamente não consigo me reconhecer. Chegou a afirmar que eu tinha inveja de sua casa, de suas porcelanas. Ah, não é verdade, porque a senhora diz isso? Eu queria convencê-la, mas fui silenciada. Ela disse também que eu não amava Francesco. Foi a única pessoa a dizer isso. E eu a perdoei porque depois de mim, sem dúvida, ela era quem mais sofria. Mas relembrava a solidão em que nos víamos, Francesco e eu, quando naquela noite saímos da casa dela, na Praça Sant'Angelo. Já não era a doce solidão dos nossos primeiros encontros. Era um vazio gélido, animado pela sua voz que nos condenava. Eu queria lhe dizer que para nós não me importava mais que nosso amor, mas sabia que ele a sentiria sem convicção. Não estava contente, e por isso não estava contente nem mesmo comigo. Aliás, a coragem que eu devia ter o confirmava em seu descontentamento. Às vezes ele parecia irritado com o fato de eu ainda ter a possibilidade de trabalhar. Quando eu saía para o escritório, mal respondia minha saudação. Tornara-se ranzinza, mal-humorado. Chegava a reclamar. Sempre batatas. Havíamos recebido um saco delas vindo do Abruzzo. Vovó era a única pessoa a quem eu não me incomodava de pedir ajuda. Ela não podia me achar interesseira ou covarde, sabendo que eu tinha renunciado à propriedade e não podia sequer comprar batatas. O escasso dinheiro de que dispunhamos servia para os cigarros que Francisco fumava sem parar. Não era fácil encontrá-los. Um colega do escritório me cedia sua cota e o recepcionista vendia uns pacotes, mas não queria vender para mim porque era o contrário às ideias políticas de Francesco. Atrás de sua escrivaninha, ele havia pendurado um grande mapa em que, nos primeiros meses da guerra, se desenvolvia um impetuoso avanço de bandeirinhas, e ele andava sorridente, jovial, e se vangloriava de ter um filho no exército. Depois, aos poucos, as bandeirinhas foram desaparecendo, e atrás dele no mapa se via Eritreia perdida, a Líbia perdida. Desde quando Francesco fora afastado da universidade, o recepcionista Salvetti me olhava seriamente, como se a retirada das bandeirinhas fosse culpa minha. Ainda assim, sabendo que ele poderia me fornecer cigarros, eu o procurava todo dia, mas recebia uma resposta arrogante. O que a senhora pensa? Acha que eu faço contrabando? Não sabe que meu filho é combatente? E eu insistia. Por favor, Salvete. De novo, ele respondia não e depois dava uma olhada sugestiva para o mapa. Um dia, no escritório, tive um mal-estar. Todos me rodearam, dizendo que talvez eu tivesse comido algum alimento estragado ou alterado. Não é possível, respondi. Ontem à noite eu só comi batatas. Então, constrangida, vi que os colegas se entreolhavam e depois um deles me perguntou baixinho se eu estava com fome. Neguei. Não queria que tivessem pena de mim. Seria como me enfileirar contra Francisco. Disse que comia carne frequentemente e também feijão que vinha do Abruzzo. Na verdade, jamais passara fome. Vi então que todos observavam penalizados meus braços, meu busto despojado, e me pareceu desonesto que culpassem Francisco pela minha magreza congênita. Estou muito bem, falei em tom agressivo. Estamos muito bem. Uma jovem propôs que se arrecadasse dinheiro para mim e eu agradeci, embora declarando que não podia aceitar justamente porque meu marido estava desempregado por motivos políticos. Então alguns colegas se aproximaram de mim e, falando com arrogância, me aconselharam a não ser demasiado orgulhosa. Ameaçávamos acabar numa discussão desagradável, e isso me doía, porque eram meus colegas de trabalho havia muito tempo. Me voltei para as mulheres sobretudo, mas sentia que, enfim, desafogavam a desconfiança que sempre tinham sentido em relação a mim. Se fez um vazio ao meu redor. Somente o recepcionista Salvetti, quando eu estava saindo, me disse: aceitaria de mim um pacote de cigarros, senhora Minelli? Não quis de modo algum ser pago. Maneava a cabeça, escondia as mãos, como um menino. Eu gosto, declarou, de ver uma mulher que defende seu marido. Agradeci-lhe pelo presente, apertei sua mão e mal cheguei em casa dei os cigarros para Francesco narrando-lhe o que tinha acontecido. Ele me deixou terminar e em seguida explodiu. Disse que não precisava de esmolas, pegou os cigarros e os retorceu. Tive um sobressalto. Me pareceu que aquilo ofendia Salvete. Finalmente ele anunciou que proveria a tudo.
No dia seguinte, iria vender o tapete. Era a primeira vez que eu ouvia falar naquele tom, como quando chegávamos a Florença falara com o carregador. Onde está o tapete? Me perguntou bruscamente. Eu não respondia e ele insistia. Alessandra, eu te perguntei onde está o tapete. Tive de confessar que já o vendera. Quando? Faz 3 meses. Por quê? Qual é a nossa despesa? Comemos somente batatas cozidas, uma esmola da sua avó, e eu não posso sequer fumar, nem me reduzir a uma esmola do recepcionista. Eu me calava, lívida. Tinha vendido também o broche com que tinha Violante me apresenteado e empenhado 2 lençóis do enxoval. Venderemos as poltronas, disse ele. Então eu explodi. Não, as poltronas nunca. Porque são suas, não é? Porque foi você quem as pagou com o seu dinheiro? Como Francesco devia estar sofrendo para dizer aquelas coisas? Aproximei-me dele para abraçá-lo e assim fazê-lo entender por que eu não queria vender as poltronas. Mas ele continuava. Não venderei suas poltronas, venderei meus livros. Está bem assim? Posso decidir vender meus livros? Eu sofria por vê-lo naquele estado e por isso, sem responder, me afastei. Na cozinha havia somente batatas cozidas e um pedaço de caciota. Francesco tinha razão, não era justo que ele sofresse assim, mas eu já não tinha mais nenhum recurso. Sentei-me junto da pia, como Sista se sentava na cozinha na Vila Paulo Emílio. Sista dizia sempre que o homem tem o direito de comer. Comparava a carne para meu pai e nós nos alimentávamos de sopas e saladas. Não importa, dizia também minha mãe, basta que não falte nada para ele. De fato, à mesa, ele respondia gentilmente. Não, obrigado, Sista. Estou sem fome. Eu precisava encontrar uma saída, por certo a encontraria. Propunha-me ir a pé para o escritório, mas isso não serviria de nada. Convinha pedir um saco de farinha à vovó. Embora eu não soubesse fazer massa muito bem, aprenderia melhor com um pouco de atenção. Temia que isso não bastasse, me desesperava. Francisco, eu dizia por dentro como se diz, meu Deus, não queria que ele vendesse seus livros. Melhor as poltronas, por enquanto somente uma, afinal eu tinha muito pouco tempo para ficar sentada. Corri ao escritório para dizer isso a ele. Então encontrei-o tentando reconstituir um dos cigarros retorcidos que ele escondeu ao me ver entrar. Poucos dias depois, houve o primeiro bombardeio de Roma. Entre os mortos estava Antônio, o irmão de Aida. Tal como Francesco, ele não podia trabalhar. Liberado de confinamento, fora obrigado a deixar o ofício de tipógrafo e se adaptar a descarregar mercadorias no escalo. Morava lá perto com a irmã, que àquela altura se casara, e das janelas dele se via o panorama do cemitério. Durante o dia é triste, quando não se está habituado, dissera Aida certa vez. Mas à noite é belíssimo. Dá para ver todas as luzes acesas, meu filhinho. Quando se debruça, sempre bate palmas. Antônio fora atingido no ventre, tinha segurado as vísceras com as mãos até que vieram buscá-lo para levá-lo ao hospital. Ali compreenderam imediato que não havia nada a fazer e dissera: Lamento. Repetira o tempo todo essa palavra e morrera naquela mesma noite. Lamento. Aos companheiros de enfermaria que o encorajavam, à irmã que chorava, ao sacerdote que lhe sugeria se resignar à vontade de Deus, por fim explicara. Lamento morrer agora, porque falta pouco. Dizia Aida que os presentes acreditavam que estivesse delirando, mas ele continuara a falar com grande esforço. Durante o bombardeio, eu estava abrigada no velho porão da Via 20 de Setembro. As outras mulheres tinham muito medo e gritavam, chamavam por Nossa Senhora. Eu tinha muito medo e chamava Francisco. Não sabia onde ele se encontrava. Supunha que estivesse na casa de Tomaso. Circulavam as notícias mais absurdas. Toda a cidade atingida, destruído o bairro onde morávamos e onde também Tomaso morava. Assim que saí do abrigo, corri para telefonar. Tomaso, Francesco está aí? Perguntei em prantos. Sim, aqui comigo. Como ele está? Diga. Sentado, fumando. Ah, não brinque, por favor. Me passe para Francisco. Ele pode falar, disse Tomádio, e acrescentou num tom de brincadeira.
Quero tranquilizá-la. Eu também estou ileso. Pedi desculpas culpando minha agitação. E ele riu. Francesco dizia que Tommaso brincava sempre. Disse-o, inclusive, naquela mesma noite. Estávamos no terraço e olhávamos para a fumaça vermelha de um incêndio. Também afirmou, sem perceber, que isso constatava com sua opinião sobre Tommaso, que este ficara muito preocupado comigo enquanto caíam as bombas. Eu, porém, estava tranquilo, assegurou. Nos arredores do escritório onde você trabalha não existem alvos militares e você está sempre pronta, prática, decidida. Tommaso temia que você estivesse na rua tentando ir ao meu encontro. Eu não disse nada e esbocei um sorriso vago. Por que esse sorriso? Porque Tommaso me conhece bem. O que você quer dizer? Na verdade, eu tinha saído do escritório e ia voltar para casa, mas na Avianca 20 de setembro fui parada e obrigada a entrar por um portão. 2 dias depois, fui com Tommaso ver o bairro bombardeado. Estávamos na Piazza del Verano, quando o cheiro dos cavalos mortos nos alcançou. Era um cheiro tão penetrante que precisamos cobrir o nariz com um lenço, e Tommaso me deu o braço. Fora atingida um cheiro de uma estrebaria, nos disseram, onde eram abrigados os cavalos pretos dos transportes fúnebres. As pessoas que vieram socorrê-los tinham ouvidos reclinos altos, desesperados. Já as vozes dos homens sepultados vivos nos porões não eram ouvidas. Durante a operação de salvamento, os cavalos haviam relinchado o tempo todo, e quando finalmente silenciaram, sem dúvida, o último grito humano se extinguira sob os escombros. O bairro de São Lourenço estava deserto. Dos flancos dos edifícios, das rachaduras, pendiam colchões, roupas, retratos, e o silêncio pesava nos pátios atulhados de escombros e poeiras. Por toda a parte se sentia aquele cheiro adocicado. Tommaso perguntou: O que é que esse cheiro? Ele me pegou pelo braço. São os cavalos. Encontramos um velho que trazia um balde para encher na fonte. Eu tinha acabado de sair da rua, contou, e o prédio desabou atrás de mim. Não parava de repetir essas palavras. Eu queria interrogá-lo sobre aquele cheiro atroz, mas Tommaso se antecipou. São os cavalos, não? O velho assentiu, repetindo. Eu tinha acabado de sair à rua e o prédio desabou atrás de mim. 2 soldados também disseram que se tratava do cheiro dos cavalos, e igualmente uma mulher magra que usava sapatos masculinos e tinha o corpo envolto num casaquinho preto. Sim, sim, são os cavalos. Em seguida se virou para Tommaso e disse que aquele não era o lugar para levar a esposa. Deixe-me ficar, eu dizia a Tommaso, que insistia em me tirar dali. Eu via minha mãe caminhar à nossa frente pelas ruas desertas. Olhava, se debruçava nos portões, espantada com aquela morte que ela não conhecia. Seguia graciosa, com seu passo leve, desenvolto, sem sujar os pés com a poeira. Via também a vovó Edita. Caminhava devagar, majestosa, com o rosto empoado sobre o grande chapéu de plumas. Eu me parecia e que delas não era uma morte de verdade, como aquela de Antônio, que segurava as vísceras com as mãos brancas de cal, como aquela que podia nos atingir, que estava por toda a parte ao nosso redor e deixava um cheiro de cavalos mortos. Lamento, dissera Antônio, porque falta pouco. Eu ainda era menina quando Aida nos contara que ele não estava contente. Agora Aida estava casada, seu filhinho se divertia com as luzes do cemitério, e eu esperava que Francisco ficasse contente. Depois poderíamos voltar a caminhar como minha mãe, como a vovó Edita. Falta pouco, eu disse a Tomaso. Estava quieta, transtornada. Falta pouco, e depois estaremos contentes. Retornamos de braço dado e eu segurava o lenço sob o nariz porque os cavalos mortos estavam em todos os porões, em todas as ruas. Acelerava o passo e sentia medo. Temia até que os aviões retornassem agora que estava escuro. Não queria dizer lamento, como Antônio. Ansiava por voltar para perto de Francisco, esperar com ele, nos salvar, já que faltava pouco. Sim, disse Tomaso, mas eu já poderei estar contente como você, como Francisco. Por quê? Perguntei-me, detendo a surpresa. Tomaso me fitava, e eu afastei do rosto o lencinho branco.
e assim que chegaram, ao mesmo tempo o cheiro adocicado dos cavalos mortos e a voz dele que me confessava: Porque te amo. Oi, pessoal. Antes de dar continuidade na leitura, eu queria pedir para vocês, né, se estiverem gostando do conteúdo, deixar um like, se inscrever no canal, compartilhar os vídeos e também deixar alguma dica de livros que vocês gostariam de ouvir aqui no canal. Nas noites que se seguiram, eu ficava sempre acordada atrás do muro. O calor rodeava nossa cama e eu passava a mão pela fronte para afastar os cabelos e expulsar a voz de Tomaso que dizia: Eu te amo. Francesco se levantava, ia beber no terraço, descalço, nu. Está acordada? Me perguntava. Eu respondia com outra pergunta. Falta pouco, não é, Francesco? E ele dizia que talvez faltassem poucas semanas. Era preciso que aquele dia viesse logo para que Francisco voltasse a ser aquele de antes. Eu fora invadida pelo medo irrazoável de não conseguir estar contente junto com ele, por causa da voz de Tomaso. Então, quando ele voltava a se deitar na cama, eu o abraçava e dizia: Te amo. Fazia calor. Francesco me pedia: Desculpe, chegue um pouco mais para lá. Era culpa do calor, mas eu me sentia abandonada, ou melhor, repelida. Remexia-me na cama para me livrar das palavras que Tomaso me dissera e que me sufocavam, se envolviam no meu pescoço como uma fita. Te amo, te amo, te amo. Formavam uma espiral interminável. Ficávamos acordados, deitados de costas no escuro, e olhávamos para a janela. Àquela altura, levávamos as batatas cozidas para perto do rádio e as comíamos sentados ali, no chão. Francesco as comia com vontade e, de resto, no sábado seguinte chegou a farinha que eu pedira à vovó. No domingo de manhã, assim que ele saiu, comecei a fazer a massa. Estava contente por ficar sozinha em casa, temia apenas que o porteiro aparecesse. Este, ao ver chegarem com tanta frequência as cartas de Cláudio, me perguntava diligentemente se eu tinha um parente prisioneiro. Eu respondera que se tratava de um amigo. Desde então, ele adquirira o hábito de me entregar as cartas com ar de cumplicidade, quase às escondidas. Certa vez disse até: Chegou hoje de manhã, me dando a entender que não achara conveniente entregá-la ao meu marido. Eu falava disso a Francisco. Ele dizia que era mais prudente ignorar, suportar, pois corríamos o risco de uma denúncia ou uma perseguição. Eu temia que o porteiro conhecesse meus pensamentos e pudesse me chantagear com base neles, entrando em minha casa e me perguntando duramente: Onde estão os escritos do professor? Pensava que talvez tivesse tempo de correr até o quarto, pegar a arma de Francisco, que ele mantinha na mesinha da cabeceira, e atirar. Tinha medo de ser obrigada a atirar. Por isso, corri o ferrolho assim que Francisco saiu e comecei a fazer a massa. Eu gostava de afundar as mãos na massa mole. Era um prazer que dos dedos subia pelos braços até o pescoço, até os cantos da boca, até a nuca. Te amo. Tomaso me sussurrava, e eu tentava tirar as mãos da massa, mas esta me retinha. Deixe-me, Tomaso, eu dizia. Deixe-me. Minha mãe circulava ao meu redor e se debruçava na janela, exclamando: Que belo domingo! Eu lhe suplicava, suplicava Tomaso. Deixe-me, deixe-me estar. Meus braços doíam pela fadiga. Falta pouco, eu gemia. Deixe-me estar. Estendi uma folha larga, lisa, resistente, e me parecia ter vencido um desafio. Francesco não podia usar a chave por causa do ferrolho. Batia com insistência apressado. Sou eu, Alessandra, abra. Eu gostava de ouvir meu nome chamado por ele ansiosamente. Assim que entrou, me envolveu num abraço. O que houve? Perguntei, seguindo-o enquanto ele se dirigia para o rádio. É bom escutar o dia todo. Mas por quê? O que aconteceu? Ele hesitou. Parece que, em resumo, disseram: é bom escutar música. Pouco depois, eu quis voltar à cozinha e ele disse: Não, venha cá, não se afaste. Escutamos o dia todo, sentados no chão. Comemos pão. Ele disse que não estava com fome. De vez em quando eu pensava na folha de massa e dizia: Que pecado! Mesmo quando o rádio não transmitia nada, permanecíamos no chão e nos braços dele acalentamos por aquele zumbido.
Era um domingo sem esperança, um belo domingo. Estávamos exaustos, tínhamos os ossos massacrados, os nervos consumidos. No entanto, continuávamos a escutar. Se o telefone tocava, eu acorria e Francesco me dizia: Seja breve. Tommaso telefonara recomendando que não perdêssemos o programa de música. Naquele dia, porém, a voz arrogante parecia falar com insistência aumentada, quase numa furiosa desfaçatez. Eu olhava para Francesco interrogando-o. Vamos esperar, ele dizia. Vamos esperar mais. Até mesmo Fúvia telefonara, dizendo que estava escutando música. Obrigada, nós também. E respondi. Sentimos que também no apartamento contíguo e no de baixo as pessoas estavam a tarde inteira ouvindo rádio. Francesco queria falar com Alberto, mas as linhas telefônicas estavam sempre ocupadas. De um aparelho a outro, vozes circunspectas passavam céleres dizendo: Escutem música. Escurecia, e eu começava a acreditar que também aquele domingo terminaria sem esperança. Francesco, está tarde, eu dizia. Ele me disse como toda noite. Agora feche a janela. Aquela hora, toda noite, quando fechava a janela, eu via as mulheres do edifício em frente fecharem as janelas, embora o calor fosse sufocante. Por um momento nos olhávamos. Olhamo-nos com intensidade maior naquela noite. Voltei para perto de Francesco e, encostando o ouvido no tecido que escondia o alto-falante, ouvimos pancadinhas abafadas, como para nos sugerir ter confiança e esperar. Mas nós sabíamos que aquela noite o conforto da estação proibida já não nos bastaria. Francisco moveu o ponteiro da sintonia e voluntariamente nos entregamos de novo à voz arrogante que durante anos havíamos escutado, calados, esperando. Nossa revolta se expressava justamente naquele silêncio, naquele modo paciente de esperar, na paciência de Antônio que espera na prisão ou descarregando mercadorias no escalo, sem ceder, no medo de que Alberto sentia, que Francesco sentia e que suportavam sem ceder, no grande medo que eu tinha porque amava Francesco e que suportava sem ceder, na paciência com que comíamos sempre batatas cozidas, esperando, na paciência com que meus amigos de infância partiam e Cláudio esperava em silêncio, atrás do arame farpado, na paciência de toda a cidade, de todo o país, que noite após noite fechava a janela porque sentia medo, mas noite após noite preferia sentir medo a desistir de escutar aqueles que estavam fora da prisão. Sabíamos que nesse ficar calado, sentir medo e esperar estava a nossa revolta mais tenaz. Mas um cansaço repentino parecia ter se manifestado em nós, naquela noite. Eu estava exaurida, pálida, o calor se tornava opressivo atrás das janelas fechadas. No entanto, Francisco não me dizia, chegue para lá. Ele havia tirado o paletó e nossos braços suados se tocavam. Esperemos a noite inteira. Traremos o colchão para cá. Esperaremos deitados, esgotados. Bastava não cansar de esperar. Sabíamos que conosco toda a cidade ficaria acordada, esperando. De repente se fez silêncio atrás do tecido amarelo do aparelho. Era um silêncio longo e amedrontado, mais amedrontado e mais longo que aquele que se estabelecia entre nós e os nomes dos prisioneiros. Nesse de agora, em vez de respiração do mar, se ouvia a respiração de todos aqueles que estavam escutando, com o rosto mal iluminado pela luzinha. Aliás, já não parecia que éramos nós que estávamos escutando, mas sim que era o aparelho que nos escutava. Levantei-me num salto, me afastei do aparelho e estive prestes a gritar. Era a primeira vez que eu realmente sentia medo. Francesco, disse pegando-o pelo braço, não vamos abrir se tiverem ou se vierem, não é? Não vamos abrir. Foi nesse momento que a voz nova falou, sem arrogância, dolorida, grave. E como eu não o conhecia, de início me inspirou um medo mais forte que o medo ao qual eu me habituara. Soubemos que a voz arrogante nunca mais falaria, e eu deveria estar contente se Antônio, morto apenas 6 dias antes de poder ouvir essa voz nova, repetia muitas vezes: Lamento. E Francesco, escutando-a, reconhecia nela a voz querida de um amigo. Mas eu estava sozinha diante dessa nova e sensata e modesta. E, embora contente por não ter mais medo, explodia em pranto, humilhada pelo fato
de que a voz arrogante tivesse sido justamente a voz do meu tempo e da minha idade. Logo depois, na manhã seguinte, Francesco desprendeu o forro de uma mala onde estavam escondidos os exemplares do jornal clandestino, dobrou-os e os guardou no bolso. Ia buscar os amigos que saíam da prisão, como se fosse buscá-los à saída da escola. Telefonei para o escritório, mas me atenderam rindo. O engenheiro viajara para o destino ignorado e o escritório ficaria fechado durante alguns dias. Então telefonei para Lídia e a encontrei angustiada. Dizia, chorando, que o engenheiro partira por motivo de saúde e adotava o mesmo tom circunspecto que usávamos para dizer que era bom escutar música. Compreendi que ele havia partido porque estava com medo. Entretanto, eu esperava que daquele momento em diante mais ninguém sentisse medo. Tudo tinha sido muito bonito na noite anterior, enquanto eu chorava. Francesco me tomava nos braços, dizendo: Calma, Sandra, calma. E com aquelas palavras ele também se acalmava. Depois fomos abrir a janela. Era uma noite límpida, iluminada pela lua. No silêncio, em vez da voz do rádio, se ouviam as vozes dos grilos. Nós nos debruçamos e, contemplando a noite e o céu, uma luminosa paz se alastrava em mim. Então compreendi que, desde meu nascimento, houvera sempre alguma coisa que me impedira de parar a fim de escutar o canto dos grilos. Naquela noite, ao contrário, uma após a outra, todas as janelas se abriram. Em frente a nós, havia um grande prédio branco onde moravam muitas pessoas, e todas se debruçavam confiantemente na janela, saíam para as sacadas, a fim de desfrutar a noite estrelada e o canto dos grilos. E mesmo se conhecendo, não se cumprimentavam nem falavam de um parapeito a outro. Estavam habituadas a ficar em silêncio. Havia muitos anos, e por isso se contentavam em abrir a janela e escutar os grilos. Fazia muitos anos que já ninguém levava em conta como eram importantes no verão as vozes dos grilos. Francesco e eu ficamos debruçados, ombro a ombro, em silêncio, e olhávamos para os moradores do edifício em frente. Eu sempre gostara de olhar as pessoas no rosto e de imaginar sua história, seus pensamentos. Mas quando estava no bonde, sempre sentia um triste embaraço porque as via absortas, preocupadas, e sabia que estavam cansadas de trabalhar, que pensavam em todas as coisas angustiantes de suas vidas, no dinheiro que não tinham, nos parentes que estavam na guerra ou eram prisioneiros, e sabia que esperavam sempre alguma coisa, o correio, ou o fim do mês, ou o fim da guerra. Naquela noite, porém, me agradava olhar as pessoas que se mostravam calmas, serenas, e aparentavam já não ter pensamentos tristes, mas somente esperanças róseas e próximas. Viam-se esposas falando com os maridos baixinho, e eu imaginava que cada sonho mais feliz lhes parecia prestes a se concretizar naquela noite, e até mesmo tudo o que em vão elas haviam esperado desde a infância. Sem dúvida, todos pensavam que poderiam estar sempre contentes, e os casais pobres pensavam que ficariam ricos, e os estéreis acreditavam que em breve teriam um filho. Os que estavam cansados pensavam que poderiam repousar, e as crianças imaginavam um mundo sem castigos e sem exames. As moças sorriam como se tivessem acabado de ser pedidas em casamento. E aqueles que tinham parentes no fronte acreditavam que no dia seguinte, ao despertar, iriam encontrá-los, sorridentes, à portas de suas casas, enfim, de volta. Sem dúvida, os enfermos adormeciam certos de que no dia seguinte estariam curados. E também eu, que vivera noites aflitas e noites melancólicas, vivia uma palpitante e doce noite de esperança. Aquela era ainda a mais doce que as noites das quais eu me entretinha na janela contemplando o rio, tendo conhecido Francesco poucos dias antes. Talvez só tivesse estado tão contente quando criança, na noite que precedia a vinda de Befana. Francesco estava debruçado comigo e me falava que havia muito tempo não fazia isso. Depois, assim que entramos de volta, eu fora buscar seus escritos no alto do armário da cozinha e os pusera sobre a escrivaninha. Ah, aquele foi um momento importante. Até então, a cada passo que ouvíamos na escada, fôramos obrigados a esconder aquelas folhas de papel, olhando ao redor, temerosos de ter esquecido alguma coisa. Francesco trabalhava inseguro, como se estivesse ocupado numa atividade vergonhosa, e eu, ao copiá-las, tinha a impressão de escrever palavras vulgares, frases obscenas.
E aquela noite, ao contrário, no círculo da lâmpada, elas se encontravam honestamente em seu lugar, brancas sobre a madeira escura da escrivaninha. Abraçados, contemplávamos aquelas páginas. Francesco as folheava devagar e assim percorria de novo os dias passados, as aflições que havíamos sofrido, a fome, o medo, nossa vida em suma. Contudo, a partir da manhã seguinte já não foi possível permanecer muito tempo juntos, porque Francesco estava sempre ocupado. Eu não podia acompanhá-lo, pois se tratava de reuniões das quais, ele me explicava, as mulheres nunca participavam, exceto a companheira Denise. De resto, eu mesma, nos primeiros dias, saía de má vontade porque nas ruas todos gritavam e não me agradava ouvir gritarem as mesmas pessoas que durante tantos anos haviam permanecido em silêncio. Até mesmo nosso porteiro gritava. No escritório, todos me tratavam com deferência, como se de repente eu tivesse me tornado uma pessoa idosa. Àquela altura, eu já não via Francesco. Com frequência almoçava sozinha. Muita gente telefonava para ele, e quando, ao seu retorno, eu lhe informava com a procura, ele era obrigado a ficar no telefone a maior parte, minguando tempo livre. À noite estava tão cansado que mal se deitava, adormecia sem sequer ler, às vezes esquecendo acesa a luz da mesinha de cabeceira. Eu me soerguia para apagá-la e antes olhava longamente para o rosto de Francesco, para seus pensamentos por trás das pálpebras fechadas. Beijava-o de leve. Ele não percebia. Depois, tornava a me deitar atrás do muro, com um suspiro. Ainda não queria admitir que sofria. Francesco me negligenciava por causa do trabalho, mas para ele devia ser muito empolgante voltar a trabalhar, a falar livremente. Recebera manifestações de afeto por parte de todos os seus alunos. Agora sua assinatura aparecia com frequência nos jornais, e certa noite um editor veio buscar um manuscrito que durante um ano escondêramos em cima do armário da cozinha. Quando ele saiu, no lugar do manuscrito ficara um cheque. Não era uma quantia notável, mas bem importante para nós que sempre fôramos pobres. Coma agora, Francesco me dizia. Compre, compre carne. Quando Francesco não voltava para casa, eu comia sozinha a carne na cozinha. O engenheiro retornara, parecia mais velho, menos expedito. Contente, hein? Me perguntara pela primeira vez em sua bonomia. Todos me dirigiam a mesma pergunta. Está contente agora? E a cada dia se tornava mais penoso responder que sim. Alguns mencionavam até o fato de que o meu marido agora ganhava bem, justamente pelo cargo que assumira, e que o mantinha sempre longe de mim. Essa pergunta me ofendia, pois dava a entender que Francesco fizera tudo aquilo por cálculo, ainda que agora ele ganhasse tanto quanto os outros sempre ganharam, uma cifra modesta que mal nos permitia comer, atentando para a economia de gastos. Com o dinheiro do editor, eu retirara os lençóis da Monte de Pietra. Mas, ao passar diante do porteiro com aquele pacote, me parecia que os tinha roubado e enrubescia ao pagar a conta na mercearia. Eu ficava sempre sozinha. Fazia algum tempo, me faltava até uma amigável conveniência de Fúvia. Se eu ia à sua casa, ela de imediato arrumava o quarto, escondia as meias amontoadas de cima das cadeiras, e eu sentia que isso se devia à nova condição de Francisco. É verdade, me perguntou Lídia, que vão fazê-lo deputado? Um dia, quando eu passava, a porteira da Via Paulo Emílio me pediu humildemente que recomendasse o filho dela ao meu marido. Lembra? Francesco me contou rindo, quando ninguém queria nos cumprimentar. Sabe quem me telefonou hoje de manhã? Lascari, que estava sempre com pressa quando me encontrava. Disse até lembranças à sua esposa. Confessou que o tratara com frieza. Ah, não, Francisco, eu pedi. Não faça isso, foi ele que nos apresentou. Ele sorria, comendo apressado porque devia sair. Então disse: Francisco, escute, nunca mais tivemos um momento para nós, nunca mais conversamos. Mas agora, desculpe, o que estamos fazendo? Sim, naturalmente, mas você sabe do que eu quero dizer. Você dizia que depois ficaríamos contentes. E você não está contente agora? Queria voltar ao tempo de antes? Eu gostava de seus gestos, mesmo quando ele enxugava a boca. Não, realmente não, mas eu estou sempre sozinha. Por que não sai com Fúvia, não vai ao cinema? Ao cinema? Exclamei, prestes a me enfurecer.
Acha que seria a mesma coisa ir ao cinema ou passar uma tarde com você? Eu sei, mas enfim, para passar o tempo. Eu não preciso passar o tempo. Tenho um escritório, tenho sempre o que fazer em casa. Poderia arranjar uma diarista, talvez até por algumas horas para ajudá-la. Mas eu não me queixo disso, pois eu acho que se queixa sim. Eu não conseguia me fazer compreender e ele olhava para o relógio impaciente. Não podíamos nos deixar assim, eu retinha. Por favor, não vá, só mais um momento. Esperava-o acordada, tentava falar com ele na volta. Certa noite, enquanto eu falava, ele adormeceu. Eu estava sozinha, horrivelmente sozinha, como todas as pessoas que os outros creem felizes. Lia muitos romances e de cada romance saía mais apaixonada por Francesco, mais desejosa de ser feliz com ele. Parei de ler romances e recomecei a estudar. Francesco me dizia: muito bem, com a voz distraída do meu pai. Não era culpa minha se eu não me divertia em passear olhando as vitrines ou indo ao cinema. Quando estava melancólica, telefonava para Tomaso e o encontrava sempre pronto a me consolar, me devolvendo a confiança em mim mesma. Tomaso também me perguntava se eu estava contente e eu respondia sim, com uma voz insegura, transparente. Parecia-me que só com ele eu podia ser sincera. Agora, entre mim e Fúvia, estava se erguendo um muro. Dário lhe dissera uma noite: Vou até aí, preciso falar sério com você. Então ela me telefonou alegre. Havia pedido à mãe que voltasse tarde para casa. Vestira-se com simplicidade, realçando levemente os lábios. Mas na manhã seguinte me telefonou de novo e disse exaltada: Vou até o escritório, você pode sair um momento? Fomos nos sentar no café, e ali ela me confessou ter esperado que ele quisesse pedi-la em casamento justo no quarto dos brinquedos. Eu tinha passado a tarde inteira na igreja, acrescentou. Em vez disso, porém, havia sido uma noite como as outras. Depois, Dário acender um cigarro, puxar o lençol sobre o corpo dela e dissera: É melhor que não nos vejamos mais com tanta frequência. Conheci uma moça com quem gostaria de me casar. Enquanto ela me repetia essas palavras, as lágrimas lhe corriam pelo rosto. O garçom nos observava, curioso, e eu recordava o atrevimento de Fúvia quando menina, no dia em que deixou cair o hobby. Contou que se humilhara a ponto de perguntar a ele: Por que não se casa comigo? Dário respondera que isso não era possível, porque ele já sabia tudo dela, até mesmo as mentiras que ela contava à mãe quando queria receber um homem em casa. Ele já tinha e não tinha mais confiança nela. Assim como fez com sua mãe, dissera, você poderia fazer comigo. Então, tão humilhantes aquelas palavras que eu chorava com Fúvia. Dário a condenava justamente por ter cedido à insistência dele, por tê-lo amado, em suma. Recordei a voz irônica que meu pai usava para descrever os passeios de barco que dava com minha mãe, quando ainda eram noivos. Diante de mim, ele ousava abertamente ridicularizar a perturbação dela. Fúvia continuava. Era muito difícil para mim dizer a ele: case-se comigo, mais difícil que para o outro. Parecia que eu queria induzi-lo a se casar comigo por causa daquilo que havíamos feito, e não porque eu o amo. Como é difícil para uma mulher se fazer entender. Dário lhe prometera que os dois se veriam assiduamente, mas com prudência. Iria à casa dela depois de dizer à esposa que ia sair a negócios. Ah, ele vai fazer isso com a esposa? Perguntei. E Fúvia respondeu: Sim, e sorria, dizendo que as esposas sempre acreditam nessas coisas. Disse que eu poderia telefonar para o escritório dele para informar quando minha mãe vai sair. Respondi que não queria vê-lo apenas nesses momentos, que nesses momentos não me importavam nem um pouco. Mas era difícil falar tendo sobre o corpo apenas um lençol. Dois jovenzinhos tinham entrado no café e nos fitavam com olhos maliciosos e convidativos. Que nojo, disse Fúvia ressentida. Vamos embora, que nojo. Era agosto. O sol nos mordia os ombros, as panturrilhas, e ela chorava por trás dos óculos escuros, embora ao passar diante de uma vitrine dissesse: Preciso desse tecido. Tentei lhe falar da minha solidão, mas ela balançava a cabeça, respondendo que eu era casado com Francesco e por isso devia estar feliz. Eu insistia, dizia: Compreenda-me. E ela replicava: Não, realmente não posso te compreender. Em outra ocasião eu lhe dissera:
Talvez seja melhor assim. Deixe que ele faça as refeições com outra, durma com outra e consiga tempo para vir passear com você, ir para a cama com você. Ela se mostrara ofendida e ficáramos algumas semanas sem nos ver. No entanto, eu jamais quisera bem a Fúvia como naqueles momentos. Comportava-me com ela como se ela comportava comigo na véspera do meu casamento, como quando telefonava para Francesco sugerindo que ele levasse gardênias para mim. Eu também a condenara então. Compadeci-me dela, porque não sabia nada dos homens. Fúvia recebera um homem à noite no quarto dos brinquedos, mas nunca dormia atrás do muro, e somente dormindo atrás do muro conhecemos os homens. De modo que essa experiência diferencia as mulheres casadas daquelas que não o são, as mulheres que tiveram amantes daqueles que tiveram marido. Foi assim que fiquei realmente sozinha. Além de tudo, aquele era o mês das férias anuais que a empresa nos concedia. Eu queria recusá-las, por temer o ócio, mas o engenheiro me disse que também iria se ausentar e o escritório ficaria fechado. Todos se ausentavam, na verdade, apavorados com os bombardeios. Eu recomeçara a estudar sem muito empenho, com a impressão de fazer algo que já não deveria fazer na minha idade. E não só porque ficara com dependência, mas porque o diploma já não me interessava. Preferia ler sem ordem ou programa, embora somente o estudo regular e metódico solicitasse a atenção de Francisco. Eu gostaria que ficássemos em casa juntos, ele com seus livros, eu com os meus. Mas agora ele estava sempre ocupado e nervoso e irascível. Certa vez o escutei falar no rádio e, ao ouvi-lo dizer em nossos aposentos palavras totalmente estranhas a nós e à nossa história, me pareceu que já o perdera de fato. Ele sempre lidava com pessoas e interesses distantes de mim, estava fechado no seu mundo, no qual encontrava animação e vida. Tudo o que tinha sido nosso mundo não o interessava mais. Bons tempos. Eu suspirava quando eu lembrava da vila burguesa ou do Janículo. Todos diziam a Francesco que nossa casa era muito agradável e ele sorria, satisfeito por possuir também uma casa acolhedora, uma esposa graciosa. Francesco, eu lhe disse, tenho medo de que você se torne ambicioso. Ele não teve compaixão de mim, naquele momento. Eu lhe dizia sempre a verdade e talvez estivesse cometendo um erro. Devia adulá-lo. Quando ele retornava, eu emergia da sombra da casa, como quando minha mãe retornava. Eu tinha incontáveis coisas para lhe dizer, e nos livros sublinhar algumas passagens que eu gostaria que relêssemos juntos. E lhe pedi ao menos uma hora para nós. Certa vez, antes de sair, ele apertou meu queixo entre os dedos e elevou até seu rosto. Achei que ele quisesse me beijar na boca. Não fazia isso havia meses. Desde sempre me parecia. E esperei seu beijo, trêmula, como na primeira vez. No entanto, ele disse com a voz solícita de uma pessoa muito mais velha do que eu: Querida, você não gostaria de ter um filho? Segurei-me, levianamente, à guisa do passatempo. Um filho. Da mesma maneira, outra vez, ele me sugerira sair com Fúvia e ir ao cinema. Fazia tempo que não me procurava mais na cama. No entanto, se eu tivesse dito sim, talvez ele se voltasse para mim naquela mesma noite, a fim de me dar em seguida a possibilidade de me distrair costurando, tricotando, nutrindo, entretendo uma criança. Ele era um homem muito inteligente, todos conheciam seu nome, liam seus escritos, e eu era uma jovem qualquer. Ninguém sabia nada sobre mim fora do restrito círculo dos amigos, fora da rua onde eu morava, onde eu tinha morado. No entanto, entre nós dois, eu era a única que compreendia a importância de dar a vida a um filho. Não, obrigada, respondi com irônica gentileza. E naquela noite chorei em seu ombro no cheiro bom de sua pessoa. Durma, querida, ele me sugeria. Durma, está muito tarde. No dia seguinte eu lhe disse: Escute, Francesco, você não poderia parar de trabalhar em tantas coisas? Poderíamos viver muito bem com seus escritos, a universidade, o meu trabalho. Desculpe, mas por quê? Você sempre diz que está ocupado demais e por isso nunca podemos ter tempo para nós, para conversar. Ele olhou para o relógio, depois se sentou, dizendo: Bom, prossiga. Vamos conversar. Era uma maldade de sua parte. Como poderíamos conversar daquele modo?
Olhei para ele tentando fazê-lo compreender o que eu entendia por casamento. Não era fácil me expressar rapidamente, em poucas palavras. Desculpe, disse eu. Obrigada, desculpe. Fiquei mais tranquila quando comecei a compreender que podia falar com ele por meio de Tomaso. Compreendi isso plenamente pela primeira vez por ocasião do meu onomástico no dia 26 de agosto. Tomaso me telefonara todo dia e mantínhamos longas conversas. Fazia algum tempo que ele me falava abertamente do seu amor, e enquanto ele falava, eu olhava para o retrato de Francesco. Na intensidade suplicante do meu olhar, dizia-lhe: Escute, por favor, escute como Tomaso me ama. Eu estava de férias e Tomaso me ligava de manhã, quando eu ainda estava deitada. Ele tinha uma voz agradável e, além disso, estava apaixonado. Possuía o tom inconfundível da sinceridade. Ouvi-lo era para mim como me olhar no espelho e me achar linda. Recusava-me a sair com Tomaso, como ele me pedira com frequência nos primeiros tempos. Depois não pedira mais nada. Quando ele vinha à nossa casa, Francesco estava sempre presente e eu demonstrava prestar atenção somente no meu marido, esquecendo a familiaridade dos nossos telefonemas cotidianos. Na manhã seguinte, Tomaso me ligava mais cedo que de hábito. O chefe está? Perguntava brincando. E ao saber que eu estava sozinha, mudava de tom, dizia angustiado: Por que agiu daquela maneira? Me diga, Alessandra. Você não falou comigo em nenhum momento ontem à noite, nem sequer me olhou, só olha para ele. Ele quem? Ele, ora, Francesco. Ah, tá. Eu dizia friamente para fazê-lo entender que devia chamar Francesco pelo nome. Eu olhava para ele? Pode ser. Eu sempre olho. Você bem sabe que eu o amo e que eu amo meu marido. Eu gostava de falar de Francesco, embora soubesse que Tommaso jamais tivera uma amizade sincera com ele. Francesco era de uma estatura diferente da sua, mais sério e mais inteligente. Eu repetia sempre que ele era o melhor homem que eu conhecia. Falava de sua coragem, de sua dignidade, dos sucessos que obtinha. E Tommaso, que jamais gostara dele, gostava ainda menos porque ele era dono de mim. No dia 26 de agosto, Francesco não lembrou que era meu onomástico. Eu mesma o lembrei disso no almoço e ele lamentou e disse: Desculpe. Disse até que havia anotado na agenda e depois se esquecera de consultá-la. Mas eu estava sorridente, serena. De manhã, Tomaso me telefonara e perguntou timidamente: Hoje não é sua festa, Alessandra? Sim, eu respondera surpresa. Obrigada. Como é que você sabe? Ele me explicou que, em alguns meses antes, examinara com atenção o calendário. Ah, obrigada. Agradeci comovida, assim como disse mais tarde a Francisco. Não importa, temos a noite inteira para nós. Vamos nos sentar no terraço. Comprei gardênias muito perfumadas. Era mentira. O pé de gardênias chegara de manhã, pouco após o telefonema de Tomaso. Ele respondeu: Impossível. Daqui a pouco chegará Tomaso. Vamos a uma reunião. Encontre uma desculpa, amor. É o meu onomástico. Você entende. Ele hesitou, depois decidiu. Não, não é possível. Eu disse cruelmente. Mande Tomaso. E ele explicou. É sobretudo por Tomaso. Trata-se de um jornal novo, uma coisa importante. Falamos disso há tempos e esta noite tudo deve ser resolvido. Eu vou principalmente por causa de Tomaso, que não tem um emprego seguro. Mas às 10 horas Tomaso ainda não tinha chegado. Talvez eu tenha entendido mal, disse Francisco. Tomaso foi direto para lá. Abraçou-me ao sair e acrescentou: Amanhã, querida, comemoramos solenemente. Voltei para o quarto, olhava e tinha uma tristeza pungente para a gardênia que prendera os meus cabelos, as almofadas preparadas no terraço, quando Tomaso tocou a campainha. O chefe está? Perguntou. Vestira-se de branco, cheirava sabonete. Não, respondi. Esperou por você até agora. Acaba de sair. Se você correr, ainda encontra na parada do bonde. Ele segurou minha mão, beijou-a, se dirigiu à saída. Então se deteve e perguntou: E você? Vai ficar sozinha? Ah, sim, não tem importância. Na verdade, estou meio cansada, e então. Sozinha na noite do seu onomástico? Me interrompeu Tomaso, retornando. Eu não queria que ele ficasse, não queria que ele fosse melhor que Francesco. Insisti, dizendo que era uma reunião muito importante para ele, talvez se tratasse do emprego. Mas ele disse:
E se eu estivesse doente? Se tivesse uma febre de 40 graus? Esperariam, não? Todos podem esperar quando se trata de você.